Bom dia, a paz de Jesus, amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 10, do versículo 21 ao versículo 24. Naquela mesma hora, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Graça te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e aos prudentes, e as revelastes aos pequeninos. Assim é, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Todas as coisas que me foram entregues por meu Pai, e ninguém sabe quem é o Filho, senão o Pai, nem quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Depois, tendo-se voltado para seus discípulos, disse: Ditosos os olhos que veem o que vós vedes, porque eu vos afirmo que muitos profetas e reis desejarão ver o que vós vedes, e não viram, ouvir o que vós ouves, e não ouvirão. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, para que a gente possa enxergar conforme os discípulos, conforme os apóstolos, a presença de Jesus, muitos desejarão ver, mas não vão conseguir. Muitos vão querer estar diante da graça, mas não vão conseguir. Por qual motivo? Agora nós vamos adentrar no nosso Lectio Divino de hoje, a reflexão diária, a pergunta em cima da palavra, a pergunta em cima dos ensinamentos. Eu vou começar fazendo a pergunta: como está hoje? Soberbo, orgulhoso? Onde está a confiança? Em mim ou em Deus? Reconheço-me pequeno? Ouço a Deus? Irmãos, aí está a diferença. Já na pergunta para nós temos que entender o que é uma pessoa soberba, o que é uma pessoa orgulhosa. E diante disso nós vamos ver como que eu tirei toda essa reflexão. Como que eu consegui chegar a essa pergunta? O ensinamento hoje no Diário Bíblico vai dizer assim: sobre o Messias repousará o Espírito do Senhor. Quando diz aqui repousará o Espírito do Senhor, na primeira leitura hoje em Isaías 11, do versículo 1 ao 10, que vai ter na Santa Missa hoje, vai estar na Santa Missa, a primeira leitura, o Salmo 71, primeira leitura, Isaías 11, do 1 ao 10, ele vai nos apresentar o Messias. E eu escrevi aqui uns adjetivos, né, do Messias. Ele respirará o temor do Senhor. O que é uma pessoa temente a Deus? Não é porque a pessoa tem medo de Deus, é porque ela não quer se distanciar de Deus. Então, quando ela se debate com o pecado, ela foge do pecado para estar na presença de Deus. Então, é um coração que não quer a ausência de Deus. Esse Messias é assim, Jesus não precisa nem falar, né? Ele é o próprio Deus. Não julgará pelo que se manifesta exteriormente. Ele não vai olhar a pessoa exterior e vai julgar ela por aquilo. Vai julgar o que está no seu coração, a sua intimidade. Nem pelo que se ouve dizer, nem pelas fofocas, nem por aquilo um fala uma coisa, outro fala outra. O marido falou uma coisa, mas a mulher chegou e falou um negócio, aí o marido vai e é julgado por aquilo. Aí o marido fala alguma coisa e a mulher é julgada por aquilo. Ele não vai, porque ele vai conhecer os dois corações, os dois lados, ele vai ter a medida certa. E é este amor de Deus que cuida de cada um de nós. E aí, meu irmão, é uma graça muito grande. Olha só, o nosso Senhor nos apresenta Ele, porque Ele conhece o Pai conhece Ele. Então tudo que você ouvir falar de Jesus é a presença do Pai. É o nosso Deus vivo andando no meio de nós, nos ensinando, apresentando o seu julgar, o seu coração, a mansidão de Deus, a humildade, tudo. Então Deus se apresenta diante de nós com a bondade dEle, como Ele vai nos conduzir para o caminho do céu. E para que tudo isso nós precisamos nos libertar de umas situações. Então, sobre o Messias repousará o Espírito do Senhor, e ele será cheio dos seus dons. Estes dons os discípulos receberão após a sua glorificação, infundidos no Pentecostes, difundidos em cada sacramento, olha só, a começar pelo batismo dentro da igreja. O Messias trará a paz, não haverá mais necessidade de guerras e disputa, pois a terra estará repleta do saber do Senhor. Isto o Pai esconde dos soberbos, ou seja, dos sábios e inteligentes, que confiam em si mesmo.
mas os pequeninos saberão reconhecer o Senhor. Olha só. Então, o que é soberba? O que é o orgulho? Nos impede, irmãos, de reconhecer o Senhor. De que forma que eu tirei isso? Conforme o ensinamento de Lucas 10, 21, 24, os nossos sacerdotes hoje falam um pouquinho sobre essa soberba, sobre o orgulho, que não deixa abrir o coração para a graça, não deixa reconhecer a grandeza de Deus. Então, para que nós possamos viver e se mover hoje, então a perguntinha para a nossa reflexão, para que a gente possa estar aberto para essa graça, irmão, de ver a graça diante dos nossos olhos, que nós consigamos ver Jesus Cristo, porque muitos desejarão ver e não vão conseguir. Mas eu te convido hoje, vamos fazer essa experiência para que a gente possa ver Jesus, para que a gente possa estar diante dele. Hoje nós vamos renunciar a duas palavrinhas, a soberba e o orgulho, para que nós não coloquemos a confiança em nós mesmos. Porque todo orgulhoso, todo soberbo, ele se acha sabedor de tudo. Nós vamos ver. Se você se considera superior aos outros, você já é um soberbo. Vamos lá? Você interrompe a fala do irmão? Quando o irmão está explicando uma coisa e você interrompeu. Olha só os sinais de soberba. Não dá crédito aos outros, sempre você tem razão. Tudo que o outro faz não dá certo, não vai ser bom. Raramente reconhece seu erro. Valoriza mais o parecer do que o ser. A aparência, você valoriza mais a aparência. Não estou nem aí se eu estou me embriagando, se eu estou adulterando. Importa entrar na fila de comunhão lá e eu sou o cara, né? Eu não faço nada errado. Não ouviu a opinião dos outros? Tem dificuldades de aceitar a opinião contrárias? Eu estou dando um exemplo simples, irmãos, que acontece, às vezes a pessoa não se reconhece soberba, não sabe o que é uma pessoa soberba, né? Então ela tem que entender o que é a pessoa soberba. Eu acabei de ler, interrompe o irmão, não dá crédito aos outros, tudo que faz não vai dar certo, raramente reconhece seu erro, valoriza mais a aparência do que o ser, utiliza a arrogância para encobrir a insegurança. Aquela pessoa arrogante, por exemplo, assim, quando ela tem um erro, ela vai cometer coisa para ninguém ver o erro dela, ela fala alto, ela já disfarça, ela já altera tudo o ambiente, né? Não ouve a opinião dos outros e tem dificuldade de aceitar opiniões contrárias. Teve algum que você identificou? Eu me identifiquei com interrompe a fala do irmão, eu tenho esse problema, né? De vez em quando está falando, mas eu vou corrigir isso, eu vou pedir para Deus. É um sinal de soberba, vamos tirar. Utilizo a arrogância para encobrir a insegurança. Isso acontece comigo de vez em quando eu quero entrar num diálogo e me dá aquela alteração, vou corrigir. Tem dificuldade de aceitar opiniões contrárias? A minha esposa sempre fala isso comigo. Fala, quando ela vai me corrigir algo, eu quero fazer alguma coisa e ela fala, não, ela tenta me avisar e eu insisto. Então eu tenho que... Tudo isso Deus está me mostrando, irmão. Isso é purificação. Isso é dia a dia com a palavra de Deus, é você viver ela. Não é você achar que você não tem erro. Aqui nós já começamos a combater a soberba. É você mostrando os teus erros, mostrando as tuas falhas. Não para que aquele irmão acuse você. Tá vendo? Você erra também. Não, é para a tua purificação. Um dia você vai estar diante de Deus e você vai ter que falar assim, Senhor, eu errei aqui e ali e eu corrigi. Eu peço perdão por isso. Agora vamos ver o orgulho. Não dá braço a torcer a pessoa orgulhosa. É teimosa. Teimosa. Teimosia, né? Eu acabei de dizer, eu sou um pouco teimoso. Arrogante, fala alto, altera a voz. A pessoa arrogante, ela altera a voz. Ela altera até não falar, até uma explicação. Então tem que corrigir também. Eu também tenho que corrigir. De vez em quando eu estou falando alguma coisa assim que eu vejo que é uma verdade assim e que... Eu não sei se já perceberam, eu me altero, eu quero como se fosse engrandecer aquele mover ali. Mas eu vi assim que a verdade a gente tem que ser manso no falar também, né? Então é uma dificuldade que eu vou ter que me autocontrolar. Por quê? Porque, irmãos, eu não sou melhor nem superior do que ninguém. Isso que eu entendi hoje, que toda soberba e todo orgulhoso tem que romper com isso. Desde uma pregação, desde você falar... Não é porque você está vivendo uma graça hoje de confissão, de comunhão eucarística, ou você está caminhando, buscando a Deus, que você é superior a ninguém. Então, o único que está diante de Deus, que vai nos julgar e condenar, é Deus, é o próprio Senhor Jesus. Então, se eu me coloco assim,
Quando o irmão tem um pecado, eu convivo com o pecado, o irmão convive com o pecado, eu tenho que ajudar ele a sair do pecado e não acusá-lo. Desde uma pregação, desde uma fala. Já errei com isso? Com certeza, irmãos, com certeza já errei, mas tentando ajudar, tentando dar o melhor. Mas se eu errei, por que não recomeçar hoje? Por que não ser melhor hoje? E é isso que eu te convido a ser. Vamos colocar a mão no nosso coração? Se você se identificou com essas palavras arrogante e soberbo, se você quiser escrever alguma palavra, é libertação, pode colocar. Querido irmão, isso é o teu coração sendo liberto. Se você não quiser colocar, e você quiser somente colocar para quem realmente merece ouvir a tua voz, fala em voz alta dentro da sua casa, onde você está. Fala: Senhor, eu me arrependo de tudo o que eu fiz. Eu reconheci tantas situações hoje de soberba no meu agir, de orgulho no meu falar, no meu agir, e eu preciso mudar. Mas eu reconheço que eu sou pequeno, Senhor, e ouvindo a tua verdade, eu preciso de mudanças. Dai-me a graça, Senhor, de mudar as minhas atitudes, desde o meu falar, do meu agir, aonde que a soberba e a arrogância bate na porta do meu coração. Eu dou espaço para que a tua presença esteja aqui, Jesus. Fala para Jesus. Fala: Jesus, essa casa é sua casa, esse coração é seu coração, a minha vida é tua vida, Senhor. E a partir deste momento, eu aceito as correções, vindo da tua palavra, vindo do ensinamento da tua igreja, vindo do ensinamento de uma simples humildade, de uma palavra direcionada, como nós estamos fazendo aqui. Mas, irmão, qualquer dúvida do teu coração, diante do crer, busque pregações que falam sobre soberba, busque pregações que falam sobre o orgulho, e você vai compreender mais ainda. E nesse dia, você precisa falar assim para Deus: Senhor, me apresenta diante da Igreja Católica todas as pregações. Temos aí tantos padres que nos ensinam, tantas pregações hoje para nós ouvirmos sobre orgulho e sobre a soberba. E eu vou ouvir durante esse dia. E eu peço que sortire do meu coração todo orgulho e toda soberba. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Que o Senhor Jesus nos ilumine e nos traga a paz, o discernimento. Em nome de Jesus, eu creio, querido irmão, querida irmã, que hoje todo orgulho e toda soberba está dando espaço para Jesus manso e humilde. Todo ser humano humilde diante de Jesus é aquele coração que ouve a Deus e aceita a correção, porque é um coração humilde. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Afasta, Senhor, de todos nós, de todo nosso agir, aquele que somente é o dono da razão. Afaste do coração de todos os homens e mulheres, crianças, jovens, a soberba. Só eu sei a verdade, só eu sou o dono da razão. Por isso que Cristo deixou a igreja, para que nenhum homem aqui se ache melhor ou sabedor de tudo, mas sim, onde Cristo é a cabeça, os ensinamentos do catecismo, a verdade e a vida dentro da igreja de Cristo, que denomina um conjunto, e não um ser humano, mas um conjunto da graça, com Cristo a cabeça, e nós nos unimos a Ele nesta graça. Que Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.